Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos chegando ao final do módulo 2 da série A Ordem, agora com o episódio de número 13, onde a gente vai falar sobre o fim da história e a ordem perfeita, trabalhando essa ideia da esperança da cidade celestial, uma vez que estamos fazendo essa alusão também da cidade de Deus, cidade dos homens. Nosso objetivo aqui é encerrar esse módulo com uma visão apoteótica da ordem, como realidade escatológica, em que a estrutura da igreja deve apontar para a cidade vindoura. Então a gente vai estabelecer aqui uma estrutura bem simples, a gente vai falar sobre a cidade feliz, entre a eudaimonia, que é a maneira como os gregos entendiam o expressar a vida na cidade de maneira feliz, alegre, e também dentro do contexto da Nova Jerusalém. Vamos falar sobre a convergência entre ordem terrena e celestial em Tomás de Aquino, missão, virtude e ordem como caminho para a expressão da salvação e a representação da ordem no tempo e a sua culminação no tempo do fim. Então vamos fazer uma aplicação à estrutura da Igreja Adventista como sinal profético do reino. Quando a gente fala de cidade feliz, entre a eudaimonia e a Nova Jerusalém, é necessário a gente entender que desde os primórdios da filosofia, a pergunta sobre a ordem ideal sempre esteve atrelada à busca pela felicidade. Para Aristóteles, por exemplo, a eudaimonia, a felicidade como florescimento humano pleno, só seria alcançada em uma cidade bem ordenada, onde cada cidadão pudesse desenvolver suas virtudes, e tudo isso em harmonia com o bem comum. A polis grega era, portanto, o espaço ético por excelência, onde política e moral se encontravam para formar esse homem virtuoso, e essa ideia de uma cidade feliz ressoou por séculos, atravessando correntes filosóficas e teológicas, até ganhar sua expressão escatológica mais elevada na teologia cristã, com o que nós conhecemos como a Nova Jerusalém. Obviamente que, enquanto a polis aristotélica defendia do exercício das virtudes naturais e da razão prática, a cidade celestial descrita no Apocalipse é fruto da revelação e da redenção. Ela não é construída pelos homens, mas ela desce do céu como dom de Deus. Ela é o cumprimento dessa promessa em lugar onde justiça, paz e comunhão com o Cordeiro são plenas e eternas. Então, quando a gente fala da Nova Jerusalém, nós estamos falando que ela é ao mesmo tempo uma cidade política, ela tem portas, fundamentos, medidas, ela tem povo, e ela é profundamente teológica, porque Deus habita com os homens, o Cordeiro é a sua luz e não há ali mais maldição. Ela representa a união perfeita entre o desejo humano por ordem e a resposta divina em graça. É a cidade onde a eudaimonia por excelência, essa eudaimonia humana, ela se consuma no shalom divino. E essa tensão entre a cidade ideal da filosofia e a cidade escatológica da fé, da palavra de Deus, é um eixo importante para nós compreendermos a missão da igreja. Porque se a Nova Jerusalém é o fim, então a igreja é o sinal. E se a cidade perfeita é o destino, então a comunidade eclesial é a sua antecipação histórica. A ordem da igreja não é meramente funcional, ela é simbólica, ela é profética, ela é pedagógica, ela aponta, acima de tudo, para aquilo que virá. Portanto, gente, recuperar esse tema da cidade feliz é resgatar a vocação da igreja de ser uma comunidade de bem-aventurados. É uma casa de justiça, de misericórdia e de louvor, é uma escola de virtude. Ela é um espaço de comunhão onde se aprende, já no tempo agora, a viver a ordem do reino eterno. A cidade que desce do céu já começa a ser ensaiada nas assembleias dos santos. Então o que você vai ver é a convergência entre esses momentos da vida, da ordem terrena, da vida terrena e celestial. E talvez a pessoa que mais expressou isso foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da tradição cristã, desenvolveu uma síntese extraordinária entre filosofia aristotélica e teologia bíblica. Obviamente que nós sabemos que há distorções dessa combinação. Dentro do contexto adventista isso é muito claro. Mas dentro do elemento de ordem, para ele, essa ordem terrena e a ordem celestial não estão em oposição, mas em relação analógica. A cidade dos homens, quando orientada pela razão, iluminada pela fé, ela é um ensaio imperfeito da cidade de Deus. Assim, a política, o direito e as instituições humanas, elas têm valor, desde que sejam subordinadas à lei divina. Assim, a política, o direito e as instituições humanas têm valor, desde que subordinadas à lei eterna. E na Suma Teológica, eu tenho ela aqui em casa, vários volumes,
Tomás de Aquino ele argumenta que a finalidade da vida humana é a visão, dentro do contexto católico, a visão beatificada, né? Ou seja, é a contemplação plena de Deus. Não é a visão de Deus. A visão de Deus é um conteúdo gnóstico, mas a contemplação. E, no entanto, essa finalidade ela não suprime a vida temporal, quando você olha isso. Ao contrário, exige uma ordem social que favorece o florescimento das virtudes. A política, então, ela tem um papel pedagógico e moral, que é formar cidadãos virtuosos que caminhem para a sua salvação. E aí você vai entender que a cidade justa, mesmo imperfeita, prepara o espírito para a cidade perfeita. Essa visão de convergência entre ordens tem profundas implicações para a eclesiologia, obviamente. A igreja não existe apenas para administrar o presente, mas para formar os fiéis na virtude, no culto e na esperança. E a sua estrutura, seja doutrinária, litúrgica, né, ministerial, a disciplina, os ritos, tudo isso aponta para realidades invisíveis e prepara o povo de Deus para o reino que virá. E Tomás de Aquino via a hierarquia eclesiástica não como instrumento de dominação, mas como expressão dessa ordem divina. Então, o pastor, o ancião, o diácono, todos participam de uma economia da graça que organiza o corpo em vista de sua edificação. Aí você vai entender que a ordem não é um acessório, ela é a essência, e quando bem orientada, ela não oprime, mas liberta para a santidade. E é essa perspectiva que nos ajuda a entender por que a estrutura da igreja adventista importa tanto. A ordem eclesiástica adventista, com a sua ênfase na representatividade, na missão e na disciplina, não é uma mera adaptação histórica. Ela é uma forma de organizar o povo de Deus com vista ao seu destino escatológico. Ela é uma ordem orientada pela esperança. E aí a convergência entre o que é e o que será, entre a ordem presente e a glória futura, é o horizonte que deve guiar toda a liderança eclesial. A igreja, nesse sentido, ela é peregrina. Ela já antecipa a Jerusalém celestial. A sua organização deve refletir isso, né? Ser justa, serena, ser bela, ser profética. E como dizia Tomás de Aquino, né? Essa igreja, ela entende que a graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa. Assim também a graça escatológica aperfeiçoa essa ordem invisível da igreja, transfigurando-a em sinal do reino. E é aí que você entende a missão, é aí que você entende a virtude e ordem como um caminho para a expressão da salvação. A vida cristã, quando jornada para a Nova Jerusalém, ela é medida por esses três elementos essenciais e inseparáveis: a missão, a virtude e a ordem. Não se trata de conceitos abstratos, mas de pilares práticos, pessoal. São pilares práticos e espirituais que sustentam o povo de Deus enquanto caminha pela história. A igreja, enquanto corpo visível de Cristo no mundo, só permanece fiel à sua vocação quando esses três eixos estão integrados. A missão é o envio. A igreja existe para proclamar o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. É isso que está lá em Apocalipse 14. E no contexto escatológico adventista, essa missão é ainda mais urgente, porque ela carrega o apelo do juízo, do chamado arrependimento e da preparação para o retorno de Cristo. No entanto, a missão não pode ser apenas proclamada. Ela precisa ser encarnada. A missão se realiza no testemunho, na vida virtuosa e na forma ordenada como a comunidade vive a sua fé. A virtude, portanto, é um processo de formação. Ela é inspirada na tradição clássica, iluminada pela graça, e aí a vida cristã é um chamado à maturidade espiritual, a um crescimento no caráter de Cristo, à santidade prática. É uma igreja que entende que sem virtude pode até pregar a verdade, mas será incoerente. A missão precisa da virtude para ser crível, pessoal. E aí a virtude, por sua vez, precisa da ordem, pois é na estabilidade da vida comum que se cultiva os hábitos santos. Então a ordem, nesse sentido, ela é o ambiente. Ela não é o fim, mas ela é o meio. E quando compreendida teologicamente, a ordem da igreja não é burocracia estéril, mas ela é a estrutura viva que sustenta a comunhão. Ela protege a doutrina e organiza os ministérios. Ela é o solo onde a virtude cresce e onde a missão frutifica. E quando ela é desorganizada, aí a gente sabe o que acontece, a igreja se fragmenta. Quando a autoridade se endurece, né? É quando, ordenada pelo Espírito Santo, é o oposto, aí ela floresce. Então esses três pilares eles são inseparáveis. Uma igreja missionária sem virtude será ativista, e uma igreja virtuosa sem missão será introspectiva, e uma igreja ordenada sem os dois será inerte. Mas juntas, missão, virtude e ordem, elas constroem uma ponte entre o tempo e a eternidade. Elas não apenas sustentam a igreja, elas configuram como sinal do reino que vem. E viver essa tríade é preparar-se para a salvação.
não como mérito, mas como resposta. É viver na terra com os olhos no céu, permitindo que a estrutura da igreja ela sirva à formação do caráter e o avanço da missão. E é exatamente isso que nos levará a essa próxima reflexão, né? Como é que a gente pode representar essa ordem no tempo, né? E encontrar essa culminação escatológica na cidade perfeita do fim? Então, a representação da ordem no tempo e sua culminação no fim entende que toda a estrutura da igreja ela é provisória, mas nem por isso insignificante. A ordem visível que a comunidade de fé cultiva no tempo carrega um duplo valor. Ela é funcional e ela é simbólica. Ela é funcional porque organiza a missão, ela forma o caráter, ela protege a doutrina. E ela é simbólica porque ela antecipa a ordem escatológica da cidade perfeita que desce do céu e a Nova Jerusalém. Aí a representação da ordem no tempo não é apenas meio, é testemunho. E desde o Antigo Testamento, a ordem no culto, nos ministérios, na organização do povo sempre apontava para algo maior. E aqui era o santuário terrestre, que era a figura da sombra das questões celestiais, como diz o livro de Hebreus. Aí a tribo de Levi, os ciclos litúrgicos, as festas, os ritos, não era apenas legalismo, né? Não eram meros legalismos. Eram símbolos pedagógicos e escatológicos. Assim também a igreja do Novo Testamento, pessoal. Ela assume uma forma visível e ordenada que proclama de forma concreta que Deus é Deus de ordem. Ele não é Deus de confusão. E a ordem no tempo, portanto, tem uma vocação que é uma vocação santa. Cada concílio realizado com oração, cada eleição conduzida com temor, cada comissão administrada com espírito de serviço, cada liturgia planejada com reverência, tudo isso é sinal do reino. E não apenas sinal, mas exercício. A igreja não apenas anuncia o fim, ela ensaia o fim, ela vive no tempo, como quem já habita o porvir. E é esse entendimento que nos convida a ver a ordem não como algo que precisa ser tolerado, mas como realidade a ser aprofundada. Não como um mal necessário, mas como uma linguagem que comunica o céu. A autoridade pastoral, a representatividade das assembleias, os processos de nomeação e envio, quando vividos no Espírito, tudo isso se torna profecia encarnada. A igreja se ordena para preparar-se e se organizar para profetizar. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é bonito. Contudo, pessoal, essa representação exige vigilância, como nós temos falado em cada episódio. Porque quando a estrutura esquece que é provisória, ela se absolutiza. E quando ela ignora que é simbólica, ela se burocratiza. E quando ela perde o espírito, ela se petrifica. Por isso, a ordem da igreja precisa estar sempre voltada ao fim, ao reino que vem, à cidade que desce, à glória que se revela. Só assim que ela permanecerá viva, humilde, reformável e profética. Isso possui implicações tremendas para a estrutura da igreja adventista como sinal profético do reino. Nós chegamos ao fim desse módulo exatamente com essa culminação da série, porque se a Nova Jerusalém é o fim glorioso, a estrutura da igreja no tempo é chamada a ser a sua sombra fiel. É uma prefiguração da cidade onde Deus habita com os homens. A igreja adventista do sétimo dia, com a sua tradição de ordem, missão e escatologia, tem diante de si um desafio de organizar-se não apenas por eficiência, mas por esperança. Não apenas por necessidade administrativa, mas por vocação profética. E aí a estrutura da igreja adventista, com a sua representatividade, os ciclos de assembleias, divisão funcional e liderança servidora, pode e deve funcionar como sinal visível do reino que virá. Cada instância de organização precisa ser permeada pela consciência de que nós estamos ensaiando a eternidade. E cada nomeação deve ser feita com oração, cada comissão conduzida com humildade e cada planejamento traçado com os olhos fixos na Nova Jerusalém. Essa estrutura, ela precisa ser constantemente examinada à luz da palavra, reformada à luz da missão e então vivificada à luz do Espírito Santo. Aí a burocracia não é o inimigo, né? A burocracia não é o inimigo, desde que esteja a serviço da missão e submissa ao Evangelho. Mas quando ela se torna fim em si mesma, aí ela perde a sua natureza santa e compromete o seu testemunho. E por isso, cada liderança deve se perguntar: nossa ordem aponta para o reino ou ela é apenas para a manutenção? E aplicar a ordem escatológica à estrutura da igreja adventista significa, pessoal, cultivar processos que não apenas funcionem, mas formem, né? Eleger líderes que não apenas executem, mas que sejam pastores. Celebrar liturgias que não apenas recordem, mas antecipem. Reafirmar a missão como centro. E aí você vai entender que a vinda de Cristo é um horizonte prático na vida da igreja. Você sabe que a estrutura da IAGE não é perfeita, nem precisa ser, mas ela pode ser profética. Ela pode servir como parábola
viva de uma cidade justa, humilde, missionária, santa e esperançosa. E quando isso acontecer, a igreja cumprirá o seu chamado, né, de ser um povo ordenado no tempo, um povo como sinal da ordem eterna de Deus, desse Deus que em breve virá. Então, a conclusão desse módulo, né, que é uma antecipação de um trabalho muito mais bem feito no módulo seguinte, visa entender que a ordem, longe de ser um peso, é uma promessa. Ela começa no Éden, se manifesta em Israel, ela é aperfeiçoada em Cristo, culmina na Nova Jerusalém. A história da salvação é também a história da restauração da ordem, do caos à comunhão, da rebelião à reconciliação. E a estrutura da igreja, por mais simples e complexa que seja, é uma resposta visível a essa história. E quando ela é moldada pela palavra, animada pelo Espírito Santo e conduzida pela missão, então ela se torna um farol, não apenas organizacional, mas espiritual. Ela se torna um sinal de que o reino não é utopia, mas é uma realidade próxima. Ela é um lembrete de que a cidade feliz não é apenas ideal, mas é uma promessa. E é assim, gente, que a gente caminha como povo da ordem, uma igreja adventista que entende a ordem como uma bênção, como testemunhas de um reino que já chegou e que ainda virá, como servos da cidade celestial, como adventistas que está à espera, mas já em marcha. Então, o próximo módulo vai ser um módulo para a gente aprofundar ainda mais esses conceitos. Muita gente tem me pedido e falado para mim, Alex, vamos aprofundar em todos os referenciais da filosofia política para a gente entender a correlação de cada uma dessas pessoas. E eu escolhi os principais filósofos políticos ao longo da história e vou fazer então um módulo 3 com uma reflexão de cada um desses filósofos políticos para então adentrarmos de uma maneira muito mais robusta e completa no módulo 4, falando sobre o sistema de representativo da Igreja Adventista. Bem, estou ansioso para começar o módulo 3 com você e eu te espero no episódio 1 do módulo 3 logo logo. Então, um grande abraço para você e que Deus te abençoe.